Não sei se você está sentindo uma vida energizando aí a sua vida. Amém? A vida de Yahvé, Espírito Santo. Queridos, que alegria estar aqui novamente e neste momento para compartilhar com vocês sobre a palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Colossenses capítulo 1. O apóstolo Paulo escrevendo a carta aos irmãos que estavam lá nesta cidade. Hoje eu quero compartilhar um tema com vocês. Acredito que todos já sabem. É o tema da nossa pré-campanha. Nós teremos esses próximos 3 domingos. Nós vamos falar sobre um amor que resgata. Esse será o tema da nossa pré-campanha, amor que resgata. E como tema, nesta manhã específico, o tema é paixão pelas almas. Qual é o tema? Paixão pelas almas. Diz a palavra, a partir do versículo 13, Colossenses 1, versículo 13. Aleluia. Enquanto alguns aqui estão procurando, vai estar aparecendo aqui, também aí na sua tela, mas vocês estão conectados conosco em casa e vocês aqui também, não se esqueçam de compartilhar esta mensagem, deixar o seu like aí. Diz assim: pois Ele nos resgatou, Ele nos do domínio das trevas e nos transportou, Ele nos para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes e autoridade. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Diga: eu fui criado por Ele e para Ele. Ele é 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos e culpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem que se afastem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo dos céus. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, digo o seu nome. Eu, Rosivaldo, me tornei ministro. Amém? Esse texto, irmãos, ele é super autoexplicativo. Em casa, às vezes, eu e Priscila e a Gabi estamos num momento de meditação, reflexão, e aí a gente lê alguma coisa e diz assim: e aí, fala alguma coisa. Não, você fala alguma coisa. Não, você. Aí a gente diz assim: ah não, o que a gente leu já é autoexplicativo. Tipo, não precisa nem falar nada, né?
Queridos, na semana passada, nós não estávamos aqui, vocês não estavam aqui, eu estava, né? Vocês estavam em casa devido à questão do decreto do nosso prefeito aqui da cidade. E nós falamos sobre potencializar o amor e os princípios de relacionamentos deixados por Jesus. Princípios estes que nós vivemos, desfrutamos, ouvimos, meditamos durante a campanha, os 40 dias de amor. E além disso, eu também estive compartilhando um pouquinho, vocês que assistiram, que ouviram, sobre a necessidade de um reavivamento, que vem queimar dentro de nós. A necessidade de um resgate do amor pelo qual nós fomos resgatados. Você e eu fomos resgatados por um amor, e este amor, queridos, que nos resgatou, ele precisa ser resgatado para que através desse amor nós consigamos resgatar muitas outras pessoas. Houve um amor tão incondicional que Deus colocou no coração de alguém, e esse alguém chegou até você e falou desse amor, e este amor te alcançou, este amor nos alcançou, este amor nos resgatou. Mas muitas vezes, com o passar do tempo, a tendência é fazer com que este amor caia no esquecimento, que esse amor que foi resgatado dentro de nós, usado para nos resgatar, fique esquecido. E depois da gente explorar os princípios de relacionamentos baseados naquilo que Jesus viveu com o Pai, com as pessoas, durante essa campanha tão incrível que nós vivemos, chegou esse momento, queridos. Chegou o momento de nós potencializarmos esse amor, de nós resgatarmos este amor que nos resgatou. E durante esta pré-campanha, que vai levar aí 24 dias a partir de hoje, nós queremos, queridos, passar um tempo juntos, lendo e meditando sobre um livro, Paixão pelas Almas. Quem esteve aqui na semana do dia 3, já recebeu. Como família, nós vamos entregar para aqueles que ainda não pegaram hoje. E durante este tempo que nós vamos estar lendo, queridos, nós vamos sensivelmente pedir ao Espírito Santo para que Ele resgate esse amor que nos resgatou. E nós vamos buscar do Espírito Santo, queridos, entender que aquilo que move o nosso amor é a convicção, é a alegria, é a graça, é a gratidão a Deus, a esse amor que em um tempo passado, outrora, nos resgatou. Um dia, eu e você, nós fomos alcançados por Deus, ou para Deus, através de alguém. Você pode se lembrar aí qual foi a pessoa que chegou até você e anunciou o Senhor e Salvador? Quem aqui se lembra? Eu me lembro. Quem foi no meu caso, minha mãe espiritual, foi a minha própria mãe biológica, que foi o canal de Deus para apresentar esse amor que iria resgatar-me de um mundo das trevas. Mas por que isso aconteceu? Porque mamãe estava seguindo alguns passos, e o principal passo que mamãe estava seguindo era o passo da propagação, da pregação do Evangelho. E por causa disso, queridos, eu e você, nós somos frutos desse amor. E assim como nós fomos alcançados, assim como nós fomos resgatados, nós não podemos guardar, nós não podemos reter, Felipe, esse amor dentro de nós. Nós não podemos deixar que esse amor morra ou fique aqui dentro. Esse amor, ele precisa
sair e resgatar outras pessoas. Agora imagine, hoje nós estamos aqui, alguns estão com alguns anos, alguns talvez meses, alguns já foram resgatados há décadas. Não vou nem pedir para levantar a mão aqui. Nem vou pedir para levantar a mão. Mas alguns foram aqui já há décadas resgatados. E olha, queridos, sabendo que nós fomos e para que fomos resgatados, por meio desse amor, por meio dessa graça, por meio da misericórdia, eu posso dizer uma coisa, que a única maneira, esses dias a Fernanda me escreveu algo sobre isso, nós estávamos compartilhando, e essa é uma frase que ela mencionou, que a única maneira de nós agirmos em fé, é que a gente possa também resgatar os outros através desse amor em que nós fomos resgatados. Quando nós estudamos, lemos o que significa resgatar, tem alguns significados, transliteração, tem alguns adjetivos, substantivos, tem várias, mas você vai ver que a essência do resgate é libertar alguém a um preço, a um dinheiro ou a uma concessão. E isso aconteceu conosco. Nós fomos libertos mediante um preço, resgatados mediante um preço. Redenção significa a gente ser comprado, num escravo de mercado, tirado para fora e posto em liberdade. Redenção vem de uma palavra, na verdade, 3 palavras, e essas palavrinhas, elas significam isso: agorazo, exagorazo e lutro. Agorazo, comprado no mercado. Exagorazo, mediante um preço, você foi tirado do mercado. E lutro significa posto em liberdade. E o dinheiro que foi usado para nos redimir, qual foi? O sangue. Esse sangue foi o dinheiro que foi usado para nos comprar. Resgatado, queridos, é ser livre de um fardo de culpa, é você voltar a possuir aquilo que você tinha perdido, é recuperar, é ter a dignidade de volta, de ser feliz. Tudo isso que eu acabei de falar você encontra no dicionário. Em 1989, eu tive uma experiência com Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Eu estava de 15 para 16 anos, um pouquinho antes de completar meus 16 anos, no mês de maio, um pouquinho antes de maio, o Espírito do Senhor já vinha através de mamãe por 5 anos, anunciando o Salvador a mim. Começou quando mamãe teve uma experiência também com Cristo, depois de ela ter procurado, irmãos, todos os meios pelos quais ela pudesse encontrar uma paz interior, e já não encontrava, já tinha procurado em tudo que vocês possam imaginar. E um dia mamãe encontrou Cristo, e eu tinha 10 aninhos, e nesse período eu vi um processo de libertação acontecendo na vida da minha mãe, uma mudança na vida da minha mãe. Minha mãe, ela não falava muito do Evangelho para mim, mas mamãe anunciava Cristo através da mudança da vida dela para mim. Eu comecei a observar que mamãe já não era mais aquela pessoa doente como ela era, enferma como ela era, triste como ela era, angustiada como ela era. E isso na minha infância, eu vi tudo isso.
Mas quando mamãe entregou a sua vida a Jesus, ela conheceu a Cristo, eu comecei a perceber uma mudança na vida dela. E essa mudança era o evangelho vivo, que tinha resgatado a vida dela. Esse amor que tinha resgatado a vida dela, que era o próprio Cristo, ele começou a ser refletido na vida dela. E isso começou a trazer mudanças dentro de mim. E ainda, com 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, na minha adolescência, uma fase que todos nós sabemos que não é fácil. Quem aqui é pai sabe, e já teve filho, chegou a essa idade, sabe que essa é uma das fases bastante críticas, difíceis, para administrar, para trabalhar. Mas justamente nesta fase, foi a fase que Deus preparou para que através da minha mãe eu pudesse ter uma experiência de conhecer o Senhor e Salvador. Porque foi nesta fase, queridos, que seria a fase mais difícil da minha vida, uma fase, vamos dizer, no contexto de adolescência, onde a nossa cabeça está aí bastante confusa sobre muitas coisas, que eu comecei a ver resultados de transformação na vida da minha mãe, e esses resultados também começou a mudar a minha própria vida. E eu comecei a perceber, através dessa mudança dela, que algo também estava mudando em mim. E como eu disse, mesmo uma mãe não anunciando muito um contexto ou textos da palavra para mim, porque ela era a única dentro de casa que conhecia Cristo, e literalmente, tanto dentro de um contexto de família dela, como da nossa própria família ali, tudo era novo para nós, para ela. E claro, a aceitação não era tão boa, ela não era tão aceita. Isso aconteceu há quase 40 anos, 35 anos atrás. E neste período, queridos, que eu vi mamãe sendo transformada, Deus começou a despertar dentro do meu coração um amor que havia sido despertado no coração dela. E num domingo de manhã, depois de resistir muito, um domingo como hoje, eu coloquei a minha melhor roupa. Mamãe não insistia muito, vamos à igreja, vamos ao culto. Na época falava igreja, hoje nós vamos ao templo, né? Naquela época nós íamos à igreja. Hoje nós aprendemos, nós vamos ao templo. Mas naquele dia algo despertou, o quê? Um desejo de ir ao templo. Coloquei a minha melhor e única roupa que eu tinha. Uma calça jeans, uma camisa de flanela azul toda quadriculada. Abotoei ela até aqui. E aí, claro, eu vou à igreja de crente, né? Abotoei até aqui. E lá vai eu. Mas eu tinha que andar meio assim. Porque se eu fizesse assim, a camisa já era tão curta que ela vinha parar aqui, ó. Era a única camisa que eu tinha bonita. Tinha vindo do sítio. Fazia pouquíssimos meses que nós estávamos na cidade. E chego lá naquele domingo, um salão sem ar-condicionado, um púlpito feito de tijolo, um piso de tecelagem que tinha sido tirado as teares, e estava cheio de ainda uns buracos, e tinha uns ferros, uns pregos assim, cheio de buraco. Irmão, pensa num lugar feio. Pensou? Multiplica isso aí por algumas vezes. Era o lugar que eu fui. E naquela manhã, Rua Francisco Manuel, número 22, algo inundou meu coração. E eu pude ver que aquilo que tinha mudado a vida da minha mãe, naquela manhã começou a mudar a minha vida. E eu lembro do pastor, até hoje, ainda é meu amigo, mora em Americana.
E no final, depois dele ministrar, ele faz um apelo. Se alguém naquele dia gostaria, e antes dele terminar aquele apelo, eu já estava rasgando meu coração naquele chão sujo, feio, dizendo: eu quero o meu Senhor, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E eu me prostrei naquele dia, queridos. Naquele mesmo ano, eu fui batizado. No final do ano, dia 26 de novembro de 1989, eu desci as águas do batismo. Se você já é bom de conta, já fez quantos anos faz? Que eu nunca mais olhei para trás. Porque naquela manhã, de verdade, eu pude sentir um amor que havia resgatado minha mãe. Ele estava resgatando a minha vida. E a partir daquele dia eu fiz um voto com Deus, que enquanto eu vivesse, eu serviria com todas as minhas forças, com todas as minhas convicções. E eu já renovei esse voto, queridos. Aliás, não sei se vocês sabem disso, acho que não. Todos os anos, na viração de cada ano, eu renovo esse voto com o meu Senhor, dizendo: Pai, neste dia 1º do ano, eu quero renovar aquele voto que eu fiz, dizendo que eu serviria enquanto aqui vivesse. E a minha vida seria um canal de Deus para que, da mesma forma como esse amor me resgatou, eu usaria a minha vida para resgatar outras vidas. Foi uma experiência, queridos, que a partir daquele dia, eu comecei a provar de verdade daquilo que mamãe, dentro da nossa casa, começou a viver. E agora já não era mais mamãe sozinha, tinha mais um para ajudar. E juntos unimos as nossas forças para dizer: o amor que nos resgatou pode resgatar a nossa casa. Um tempo depois, lendo um texto para minha irmã, que está em Atos capítulo 1, versículo 8, foi o primeiro texto que minha irmã decorou na palavra. Minha irmã conheceu a Jesus. 2 anos depois, meu irmão conheceu a Jesus. 12 anos depois, papai conheceu a Jesus. Faz mais ou menos um mês, o filho mais velho do meu irmão, meu sobrinho, Nicolas, 16 anos, meu amor, ele está? Desceu as águas do batismo. E eu tenho visto uma geração da minha família dizendo sim a Jesus. Sabe por quê, queridos? Por causa de um amor que nos resgata. Um amor que nos resgatou pode resgatar muitos outros. No livro de Salmos, capítulo 34, versículo 22, na Nova Almeida Atualizada, diz assim: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. O Senhor resgata a alma dos seus servos. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, agora na Almeida Corrigida Fiel, diz assim: Cristo nos resgatou, diga: Cristo me resgatou, da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou. Nós fomos resgatados por Ele. E é por isso, queridos, que a partir de hoje nós estaremos num período de 24 dias, vivendo um tempo de resgate, aqui dentro. Diga assim: aqui dentro. Você vai buscar esse amor que te resgatou, aquela pessoa que foi usada para ser um instrumento de Deus na tua vida, e trazer isso de volta.
Nós vamos, queridos, resgatar aqui dentro algo em prol de um amor que nos resgatou. Eu creio que esse livro, Paixão pelas Almas, em que nós estamos aqui presenteando cada família, resgatará esse amor que resgata aí dentro de você. Se nós, queridos, se você e eu lermos este livro todos os dias, sistematicamente, de uma forma disciplinada, e principalmente com o coração bastante aberto, com certeza o Espírito Santo de Deus soprará de uma forma vigorosa ou vigorosamente sobre a sua vida um resgate, uma chama, uma paixão em seu coração pelas vidas como nunca antes. Eu creio que haverá um resgate, queridos, em nossos corações, onde o Espírito Santo estará potencializando um amor que foi usado um dia para nos alcançar, e isso dará continuidade àquilo que Ele já começou a fazer, principalmente neste resgate desses 40 dias que nós vivemos como igreja. E eu gostaria de desafiar a vocês, todos os homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, papais, coloquem seus filhos junto com vocês na leitura, envolve eles como família, no momento desta leitura, porque eu creio que em nossos corações haverá esse resgate. Nossos corações se encherão, queridos, e serão inundados por essa profunda paixão de amor pelas vidas. Há algumas pessoas que já começaram a leitura desse livro e me disseram que estão sendo muito impactadas. Disseram: pastor, meu Deus, está acontecendo algo dentro de mim assim, um resgate, algo novo. E eu disse, queridos, na semana passada, de que forma é que nós faremos durante esses 24 dias, mas não custa repetir. O livro, ele contém 12 capítulos, e nós dividiremos um capítulo a cada 2 dias. É muito importante que a partir de hoje, dia 13, você já comece a leitura dele, para que no dia 6 de julho, uma terça-feira, a gente conclua. Por quê, queridos? Porque a partir do dia 7 de julho, nós, na noite de quarta-feira, às 18 horas, nós teremos um culto aqui, presencialmente, muito especial, na qual sim, nós vamos iniciar uma nova campanha, que terá o nome, O Amor em Ação. Diga: amor em ação. Vamos dizer de novo: amor em ação. Quando a gente chegar lá no amor em ação, vai ficar um pouco mais claro o que significou os 40 dias, o que significou esse amor que resgata. E em julho não é o final, em julho é mais um passo do que Deus fará nesses próximos 6 anos aqui nesse lugar. Algo assim que eu creio, queridos, que haverá uma transformação significativa, poderosa, em nós e através de nós. Inclusive, deixa-me aqui abrir um parênteses, para a próxima campanha, não esta que hoje começa a pré, nós faremos o uso de um outro livro, que além de lermos, além de meditarmos, além de refletirmos, nós também estaremos colocando em prática algumas ações. É um livro muito prático. E claro, né, sendo assim, você já pode passar ali na Merloto Books e encomendar o seu. Faça a encomenda do seu. Eu já quero pedir já. Essa semana eu já entrei em contato, vocês sabem, quanto mais livros a gente encomendar, melhor será.
Se vocês quiserem encomendar um livro por família, sem problema nenhum. No entanto, ele não é igual a esse livro aqui, Paixão pelas Almas. Esse é um livro de leitura, né? Um livro para a gente ler, meditar, refletir. No próximo, nós teremos alguns exercícios didáticos e práticos, né, que deverão ser feitos. Ou seja, existe ou contém lá alguns espaços para você escrever nas bordas dele, nas laterais dele. Porém, como eu disse, você também pode comprar apenas um por família, sem problema nenhum, e depois de vocês lerem por família, ok? Vocês podem pegar ali, fazer as suas anotaçõezinhas em um caderno, por exemplo, à parte, não tem problema nenhum. Pastor, qual é o valor desse livro? Infelizmente ainda não sabemos, mas eu posso lhes garantir que ele vai custar bem menos do que aquele outro que nós, bem menos não sei, mas menos do que aquele outro que nós fizemos 40 dias sim. Agora, já que eu falei de valor aqui, convenhamos, queridos, vamos pensar aqui uma coisa aqui. Você já parou para pensar quanto custou aquele livrinho, 40 dias de amor, para você? Imagina, pastor, eu paguei R$43, será que foi mesmo? Nós recebemos alguns wallpapers gratuitamente, recebemos cover page, nós recebemos ali adesivos gratuitamente, 3 adesivos da campanha, nós recebemos lá um coração lindo aí que foi feito, né? Nós recebemos um chaveirinho, coisa mais linda, que você, que inclusive comprou o seu livro e não pegou, você no final pode pegar comigo, e você que, claro, eu preciso falar, né? Você que não comprou o seu livro, você pode comprar o seu chaveirinho, está lá na Merloto Books, você tem adesivos ainda do coraçãozinho lá, você pode comprar o coração e comprar esse chaveiro para abençoar a Merloto Books, para você abençoar outras pessoas. Mas vamos aqui, queridos, dentro do que eu estava dizendo, tirando todas essas coisas que nós citamos, que são coisas que ficam aqui, você já parou para pensar o que você recebeu espiritualmente através dos livros 40 dias de amor? Aí vamos lá. Quanto custou um livro daquele para nós? Eu amo ler, queridos. Eu sou apaixonado por leitura. Eu sempre, quando eu posso, eu compartilho num sentido de incentivo. Compartilhar algo que Deus tem feito na minha vida. Eu estou no meu 53º livro deste ano de leitura. 53 livros já. Eu amo a leitura. E vocês não imaginam como que um livro pode mudar a vida de uma pessoa. Eu não estou falando isso, queridos, para ficar anunciando livros, não é nada disso. Estou falando da importância que eles trazem à nossa vida. Agora, se você quiser comprar, só ontem chegou ali novidade, tem mais de 100 livros novos que chegaram ali ontem à noite. Estão ali para você conhecer. E outros que ainda essa semana eu vou pôr ali. Eles mudam a nossa vida, transformam nossas vidas. Queridos, nós estamos vivendo dias muito diferentes nós não estamos vivendo dias muito diferentes dos dias que precederam grandes avivamentos sobre a terra no passado. Tipo, nações afastadas de Deus. Hoje não existe muitas nações afastadas de Deus. Era assim no passado também. Condições espirituais ruins. O pecado se alastrando por todos os lados. E tantas outras coisas acontecendo em várias esferas. E o que acontecia no passado? De repente, como um furacão inesperado, o Espírito Santo ele soprava poderosamente sobre a terra, assim como aconteceu lá em Pentecostes.
Quando você estuda sobre os grandes avivamentos que aconteceu em nossa terra, como por exemplo, queridos, um avivamento conhecido como o país de Gales, aqui tem material, inclusive você pode conhecer isso. A nação estava totalmente afastada de Deus, e através de um homem chamado Evan Roberts, este homem trouxe o avivamento, e chegou àquele país em 1904 e 1905, queridos, um avivamento que em apenas 5 semanas, 20 mil pessoas uniram-se às igrejas. Nos primeiros 6 meses de avivamento, eu disse 5 semanas, 20 mil pessoas, mas nos primeiros 6 meses naquele país, mais de 100 mil pessoas foram convertidas a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Imagine, queridos, em poucos meses de avivamento, um país inteiro foi transformado. Mais de 100 mil pessoas aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Pastor, o país só tinha 100 mil pessoas? Um pouquinho por aí, mais ou menos. Essa semana, queridos, eu li um livro. O nome do livro é O Preço e o Poder do Avivamento. Um livro escrito há muitos anos atrás, do autor Duncan Campbell. E este homem, ele escreve sobre um despertamento espiritual que varreu Lewis e Harris durante os anos de 1949 a 1953. Lewis e Harris é uma ilha das Hébridas exteriores a oeste da Escócia. E enquanto eu estava lendo, queridos, eu fui percebendo esta ilha, elas são divididas em 2 territórios que tem esse nome, Lewis e Harris, e o conjunto das 2 ilhas, elas formam a 3ª maior ilha das ilhas britânicas, depois da Grã-Bretanha, na Irlanda e Irlanda. E na época, Duncan, ele foi o homem que Deus usou para um despertamento como nunca visto naquela época. Agora, para isso, queridos, este homem, ele viajou mais de 900 quilômetros de trem, guiado por Deus, porque ele não era para ir para aquele lugar. Deus tinha chamado ele para outro, e ele disse que nunca iria para esse lugar, porque o acesso a esse lugar era um dos acessos muito difíceis, e justamente a esse lugar, o Espírito de Deus o enviou. Ele viajou mais de 900 quilômetros ao norte da costa da Escócia, e depois de toda essa viagem, que demorou 2 dias, ele saiu às 7 de um dia, chegou a 11 do outro dia da noite. Ele ainda teve que seguir uma viagem marítima, com um daqueles navios, tipo petroleiros, mais de 160 quilômetros dentro desse navio, dias de viagem, através das terras altas da ilha da Escócia. E depois que ele chegou num lugarzinho lá, próximo a essas terras, ele ainda teve que viajar mais 400 quilômetros pelas ilhas, por terra, usando vários tipos de meios para poder chegar aonde ele tinha que chegar. Se você vê o resultado do que Deus fez nessas ilhas, queridos, sabe por quê? Porque um amor tinha resgatado este homem, e ele dizia: eu não posso conter esse amor dentro de mim. Ainda esta semana eu li um outro livro, intitulado Fogo Consumidor. Este livro, Fogo Consumidor, inclusive o autor dele é esse aqui, Oswald Schmidt. Na quinta-feira, queridos, eu comecei a ler esse livro, Fogo Consumidor, durante a tarde. E quando eu fui me deitar durante a noite, eu continuei lendo mais um capítulo dele.
e eu não consegui mais dormir. Algo invadiu meu coração a ponto de não conseguir mais pregar o olho. Eu me levantei. Você que recebe as minhas mensagens, aí era de madrugada, eu estava mandando uma oração para vocês, porque eu fui tão impactado com aquilo. Eu não conseguia dormir de ver o que Deus pode fazer através de homens, que Deus, ou melhor, que homens que se colocam nas mãos de Deus para Deus usar. E neste livro, Fogo Consumidor, queridos, eu pude ver ali e conhecer homens como William Bramwell, um homem que foi um dos primeiros pregadores galeses, que iniciou antes de Ever Robert chegar no país de Gales, que diz, queridos, que certa vez ele ficou 36 horas num lugar deserto a sós com Deus, não comeu, não bebeu, durante essas horas de oração, e aquilo queimava tanto dentro dele. Mas uma coisa aconteceu: após ele deixar aquele lugar, onde ele passava e pregava, o fogo do reavivamento era reacendido em qualquer coração das pessoas que estavam à sua volta. Neste livro fala de Dyont, acho que é esse o nome, D.L. Moody, John Oxtoby, John Smith, que é o irmão de Oswald Smith, fala de Hudson Taylor, fala de John Wesley, que foi um dos grandes responsáveis pelo despertamento do século XVIII, no ano de 1859, e tantos outros, como por exemplo, um homem chamado, que vocês já devem ter ouvido falar, de Charles Finney. Charles Finney, queridos, que é tido como uma das autoridades religiosas, ele é tido pelas autoridades religiosas, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, como o maior avivalista ou reavivalista de todos os tempos. Por onde ele passava, milhares de pessoas se convertiam. E eu já tinha estudado, mas relembrando essa semana, em uma ocasião na Inglaterra, em apenas uma semana, nada menos do que 50 mil pessoas conheceram a Cristo através das pregações de Charles Finney. Uma semana, queridos, pensem nisso, 50 mil pessoas em 7 dias. Quando este homem chamado Charles Finney, ele iniciou a sua obra de evangelização nos Estados Unidos, havia em todo o país apenas 200 mil pessoas de igrejas. Quando ele terminou a sua obra, poucos anos depois, haviam 3 milhões de nomes em halls das igrejas dos Estados Unidos. Queridos, eu estou compartilhando um pouquinho sobre isso, porque quando você lê as histórias, as biografias desses homens, você percebe que em todos eles havia algo em comum. 2 coisas. Primeiro, homens de oração. Segundo, dependiam do Espírito Santo de Deus. Oração e dependência. Você não vai encontrar muitas outras coisas nesse livro a não ser essas 2 coisas. Toda pessoa, queridos, que Deus usou através de todos os tempos, dos séculos, conheceu o que significava ser ungido pelo Espírito Santo, através da oração. Nós lemos, queridos, nas biografias de nossos antepassados, desses homens que se mostraram mais do que bem-sucedidos na conquista de almas, que o que eles faziam era gastar tempo de oração em secreto com Deus. Eles rendiam suas vidas diante do Senhor. Agora eu lhes pergunto, queridos, nos dias em que nós vivemos, vocês acham que nós podemos obter os mesmos resultados deles, sem seguir o exemplo deles? É impossível. Precisa haver
um resgate de Deus no nosso coração, um resgate apaixonante, de olhar pelas vidas e sentir apaixonado por elas. Esse, queridos, foi o segredo do êxito desses grandes gigantes espirituais do passado. Quando as coisas se paralisavam, quando as coisas já não iam mais para frente, quando as coisas travavam, sabe o que eles faziam? Eles não cruzavam os braços e desistiam, pelo contrário, eles lutavam em oração, até que Deus derramasse o seu Espírito sobre as pessoas, para que elas conhecessem a Jesus Cristo, através da sua própria vida, porque eles haviam sido resgatados por um amor, e eles queriam que esse amor pudesse resgatar as outras pessoas. Todos os homens de Deus eram homens, queridos, poderosos de oração. Dizem que o sol nunca surgia no horizonte da China sem encontrar um homem chamado Hudson Taylor de joelhos, orando. O sol nunca amanhecia, nunca acordava sem antes ele ter acordado primeiro para buscar ao Espírito Santo. Queridos, a conversão, ela é uma operação efetuada pelo Espírito Santo. Não somos nós que convertemos as pessoas, mas uma coisa eu posso lhes garantir: a oração é o poder que assegura essa operação do Espírito Santo, e quem faz isso somos nós. As almas não são salvas pelos homens, e sim por Deus, mas é Ele que opera, queridos, na vida dessas pessoas, em resposta às nossas orações. Nós não temos outra alternativa além de seguir um plano divino, e o plano é: ide, fazei discípulo de todas as nações. E a oração movimenta o braço divino e põe o avivamento em ação. A oração vai pôr o avivamento e o reavivamento em ação neste lugar. Esta semana, queridos, nós tivemos um insight, eu e a pastora Priscila, muito forte no nosso coração, onde nós queremos trabalhar com duas frentes muito poderosas aqui. Além de tudo que nós já fazemos, mas agora nós queremos centrar numa vida voltada para as almas, paixão por elas, evangelização, ter esse amor resgatado dentro de nós. E o segundo, oração. Nós vamos ouvir tanto sobre oração nesse lugar, e vamos viver oração, vamos orar. E eu quero desafiar vocês, queridos, antes dos cultos, cheguem mais cedo para orar a partir do próximo domingo. Vamos para cá e orar. Algum tempo atrás eu fiz um desafio: venham orar. Um casal aceitou o desafio, nunca mais deixaram de orar, que é o pastor José Roberto e a Rita. Todos os domingos, 8 da manhã ou antes, eles já estão chegando aqui para orar 1, 2 horas por vocês. Hoje eu estava na sala, numa sala que nós temos aqui, eu estava orando, e eu ouvi eles orarem lá. Eu falei: eu vou lá. Cheguei lá, eles estavam lá, e eu fiquei um tempo lá com eles, e eles orando. Eu disse à pastora: nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Há um tempo atrás, quando eu cheguei aqui, nós fizemos 7 dias de oração, 24 horas ininterruptas aqui no templo. Foram 126 horas de oração ininterruptas. Nós precisamos orar. Queridos, infelizmente poucos têm encontrado tempo para oração. Agora ouça-me aqui por um momento. Todos nós
temos tempo para tudo. Sim ou não? Tempo para comer, tempo para ler, tempo para dormir às vezes, tempo para assistir um filme, tempo para jogar videogame, né? Né? Eu ouvi uns murmúrios ali, estão até apontando lá de cima para alguns aqui embaixo, assim, né? Nós temos tempo para visitar amigos, para viajar, para estar com a família, tempo para tudo o que acontece debaixo da terra. Porém, não nos resta tempo para oração, que é a coisa mais importante da nossa vida. Não temos tempo. Queridos, eu gostaria assim de pedir algo assim. Quando você estiver lendo esse livro, presta bastante atenção nas várias pessoas que entenderam o significado da importância de investir tempo em oração. Sabe por que muitas coisas da nossa vida não fluem? Porque nós não oramos. Nós levamos as coisas na força do nosso braço, ou do poder aquisitivo, ou do nosso intelecto, ou daquilo que nós sabemos fazer, ou dos nossos pontos fortes, ou nós já descansamos da nossa aposentadoria, já alcançamos tudo, já estamos tranquilos aí, então mas eu queria que você prestasse atenção nesse livro sobre a vida de Esdras, sobre a vida de Neemias, sobre a vida de Daniel, dos apóstolos, da igreja primitiva, mas também prestasse atenção de alguns homens, como John Livingstone, como David Brainerd, que orava dizendo assim: ó Deus, dai-me almas, por outro modo, se o Senhor não me der, eu morrerei. Como Richard Baxter. Homens queridos. Agora me lembro de uma aqui, que uma vez, inclusive nós temos um livro ali, que ele chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Jonathan Edwards, ele havia passado uma noite inteira, não só ele, como os membros da igreja dele, havia passado uma noite inteira de oração, e por causa dessa noite inteira de oração, no outro dia, Jonathan Edwards, ele pregou um dos sermões mais memoráveis da sua vida, conhecido como Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Se você nunca leu esse livro, meu Deus. E essa semana eu estava lendo e eu comecei a pensar no tempo que eu fiz a faculdade, sobre uma mulher chamada Susan Wesley. Inclusive nesse livro fala um pouquinho sobre ela. Susan Wesley era mãe de 19 filhos. Escute isso aqui agora, queridos, por favor. Mãe de 19 filhos, num tempo totalmente diferente, que tinha que lavar as 19 fraldas. E começa a pensar tudo aí que é diferente do hoje de cuidar de um filho. Não tinha nada das possibilidades que existem hoje. E essa mulher, Susan Wesley, ela se trancava no seu quarto, no seu aposento, e investia 1 hora de oração todos os dias, com 19 filhos. Diariamente, ela ficava sós com Deus. Sabe quem é a Susan Wesley? É a mamãe de John Wesley. Vocês sabem quem é John Wesley? Eu não vou falar. Vocês vão ler. Queridos, escute isso com muito amor. Com muito amor de verdade. Não se trata de encontrar
tempo para orar. Até porque se a gente for tentar ou ficar tentando encontrar tempo para orar, nunca encontraremos. Escute isso por experiência própria. Não se trata de encontrar tempo para você orar. Ah, pastor, eu vou encontrar um tempinho, eu vou orar. Nunca, você não vai encontrar. Se trata do quê? Se trata de criarmos tempo. Se trata de criar tempo para orar. E podemos criar tempo se assim o quisermos. E ponto final. Com muito amor eu digo isso, queridos. Se você estiver esperando encontrar tempo para orar, nunca você vai orar. Porque nunca você encontra tempo. Não é encontrar, é criar. Você cria o seu tempo. 19 filhos, 1 hora por dia, ela se trancava no seu aposento para orar. Eu quero encerrar, queridos, contando de um homem chamado Charles Finney, que eu falei um pouquinho. Dizem muitas vezes que ele não tinha palavra para proferir no seu tempo de oração, mas uma coisa só ele fazia quando ele ia orar: ele gemia e chorava pelas almas. E quando ele pleiteava diante de Deus a favor dessas pessoas, diz a história que ele experimentava um autêntico parto, uma dor de parto dentro dele, e que me fez pensar em algo, queridos. Pode um filho nascer sem dores e sem parto? Nasce um filho sem parto? Não nasce. Pode haver nascimento sem parto? Não nasce. No entanto, queridos, quantos de nós esperamos na dimensão espiritual, que é algo semelhante ao que acontece na dimensão natural, que as coisas aconteçam assim, sem dores, sem parto. Se no natural um filho não nasce sem parto, sem dor, e precisa nascer para que ele venha à luz, por que no espiritual seria diferente? Tem que haver essa dor, essa paixão, por amor, queridos. Nada, absolutamente nada, menos do que um parto de almas pode produzir um filho espiritual. Nada, absolutamente nada pode produzir um filho espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam em Gálatas, capítulo 4, versículo 19, ele diz assim: meus filhos, por quem de novo eu estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Quando esses homens, queridos, que nós citamos aqui, eles pregavam, havia uma convicção de pecados. Diga comigo, convicção de pecados. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga: convicção de pecado. Agora diga assim: quando você estiver lendo o livro, eu não sou muito bom de ficar fazendo isso, mas hoje eu vou fazer. Diga aí para a pessoa: quando você estiver lendo o livro, presta atenção no que é convicção de pecados. Queridos, a convicção de pecado era tão grande quando esses homens pregavam o reino de Deus, que as pessoas caíam de joelho, agonizando no chão por seus pecados. Os pecadores eram ganhos por causa do impacto que eles recebiam dentro dele, dizendo: eu sou pecador. Eles eram tocados e eles começavam a pedir misericórdia. Deus, misericórdia, sobre essa tremenda convicção de pecados. No livro de Salmo 44, versículo 26, diz assim: levanta-te, Senhor, ao nosso auxílio, resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Pessoas ungidas por Deus, queridos, não se
satisfazem apenas por uma educação acadêmica, ou por terem conhecido teologia. Pessoas ungidas por Deus não se satisfazem apenas por conhecimento. Dentro delas percebe-se que falta alguma coisa. E essa alguma coisa é que Deus não pode usá-la sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus. Sem o poder que vem do alto. Que poder é esse, queridos? Mas recebereis o poder que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Gostaria que vocês colocassem de pé. E durante essa semana, você vai estar lendo uma história muito triste nesse livro, que possivelmente, assim como eu me identifiquei com ela, você também vai se identificar. Onde o autor, ele cita algo lastimável que acontecia nos dias dele, de Oswald Schmidt, e infelizmente também acontece nos dias que nós estamos vivendo. Qual é? Que por falta desse poder que vem do alto, naquela ocasião haviam mais de 7.000 igrejas, 7.000 igrejas, que não conquistavam uma alma sequer para Jesus, ao longo de um ano inteirinho. Lá conta toda a história. Eu fui muito impactado por isso, mas não de uma forma positivamente, de uma forma vergonhosa, de uma forma triste, de uma forma que, esta semana em pranto, queridos, de madrugada eu me joguei no chão ali que nós temos e disse: Senhor, resgata o amor dentro de mim, o amor que me resgatou um dia. Resgata o amor que um dia me resgatou. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento. Pai, a nossa nação precisa de nós. As universidades precisam de nós, as fábricas, o mercado financeiro, o governo, a política, o entretenimento. Deus precisa de homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, cheios do poder do Espírito Santo, para marcar essa geração. Os avivamentos de todas as histórias não começaram com muitas pessoas, começaram com poucas pessoas. Porém, Senhor, essas pessoas, elas estavam dispostas a ouvir a Deus e fazer a sua vontade. E através delas o fogo começou a se alastrar, curas, milagres, sinais, prodígios aconteciam e muitos eram salvos. Tua palavra diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Que nós possamos absorver, Pai, esse mesmo sentimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que não estamos aqui para ser servidos, mas para servir e dar a nossa vida em resgate de muitos. O Brasil, Pai, precisa de nós. O Brasil espera por mensageiros e mensageiras que sejam enviados, que sejam inflamados por Jesus Cristo, cheios do Espírito Santo, cheios de um conhecimento revelado, não de um conhecimento teológico, mas um conhecimento, Senhor, que transforma.
Embora, Pai, o conhecimento teológico, Senhor, nos ajuda a conservar a sã doutrina, Espírito Santo, resgata o amor que nos resgatou. Coloque a mão no seu coração e clame pelo Senhor, diga isso a Ele, diga: Deus, durante este tempo de 24 dias, quando eu estiver meditando, lendo, estudando este livro, Paixão pelas Almas, Senhor, resgata esse amor que me resgatou, esse amor, Pai, que me encontrou, que este amor possa ser resgatado a ponto, meu Deus, de não retê-lo dentro de mim apenas, mas por amor, não por obrigação, mas por amor, Senhor, levar esse amor aos outros, transferir esse amor aos outros, assim como um dia mamãe foi um canal de Deus na minha vida, e juntos nós alcançamos a nossa família, assim como todos que estão aqui foram alcançados por esse amor, nós possamos, Senhor, usufruir, potencializar esse amor para alcançar os outros. Hoje existe tantos meios, Pai, redes sociais, mensagens, YouTube, Facebook, Instagram, tantos meios pelos quais nós podemos alcançar, e muitas vezes, Senhor, nós usamos tudo isso de uma forma errada. Pai, ajuda-nos a encontrar, não tempo, porque jamais, Senhor, encontraremos tempo se ficarmos tentando, mas ajuda-nos a encontrar um caminho, Senhor, de volta, um caminho de resgate, Senhor, e que nós possamos criar, Senhor, tempos de oração, criar tempos, Senhor, de estar na Tua presença para gerar esse avivamento, a começar em mim, a começar em nós. Aqueles que estão nos ouvindo pelas redes sociais, Senhor, se nesta manhã ainda não tiveram encontro com Jesus e quiserem encontrar esse amor que me resgatou, que também te resgata, repita comigo dizendo: Senhor Jesus, nesta manhã eu entrego a minha vida a Ti como meu Senhor e Salvador, e Te recebo no meu coração. Entra na minha vida, transforma-me, e que este amor possa ser um meio pelo qual eu possa também alcançar outras pessoas. Escreve o meu nome no livro da vida, com Teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, muito obrigado por esta manhã. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê Shalom. Deus te abençoe. Tenha uma semana muito abençoada. Uma semana de glória, de vitória, em nome de Jesus. Vou estar com a pastora lá no fundo, no balcão, para aqueles que não pegaram o seu livro e também não pegaram o seu chaveirinho, que já compraram o outro livro, para pegar com a gente. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus. Amém.